E aí, gente boa, tudo bem com você? Meu nome é Sérgio Tomé e seja bem-vindo ao meu canal. E aí, Tomé? Hoje vamos falar de um filme que está em alta na Netflix, que é o filme O Poço. E vamos falar um pouco sobre ele e você que não assistiu ainda, eu vou dar alguns spoilers, mas vão ser poucos spoilers, tá? É tipo uma sinopse do filme, não tem problema. Embora a gente vá discutir aí a partir do filme sobre dois temas, que é a natureza humana e sobre o comunismo. Então, se você tem interesse de saber o que é que o filme O Poço tem a ver com a natureza humana e o comunismo, fica um pouco mais comigo. Vamos nessa? Hoje não vai ter a transição aí para outra parte do vídeo, porque eu estou fazendo no telefone, meu notebook está com problema, então vamos direto. O filme O Poço, ele é um bem interessante a história. Qual é a ideia? A ideia é de uma prisão vertical, são vários andares, e o interessante é que o protagonista do filme, ele se coloca lá porque ele quer, porque ele pretende parar de fumar, então ele me parece que quer ficar 3 meses nessa prisão. E o que nos chama a atenção nessa prisão é que, como ela é uma prisão vertical, são vários andares, eu não vou revelar aqui para vocês quantos andares são, então aqueles que estão embaixo, eles sofrem muito mais do que aqueles que estão em cima. Por quê? Porque vai passando uma plataforma no meio de todos os andares, entre os andares, e essa plataforma para 2 minutos em cada cela, onde tem 2 pessoas. E nesses 2 minutos, essa plataforma ela está repleta de comida, então por 2 minutos eles podem comer, eles não podem ficar com nada, eles têm que comer naquele momento. Se eles tirarem uma comida ali para ficar, eles vão ser penalizados. Então qual é a ideia? A ideia é que desde o primeiro até o último andar, todos se alimentem. Porque a comida para o primeiro andar, ela vem suficiente para que todos se alimentem até o último andar. De baixo, né? De baixo para cima. Mas o que acontece não é bem assim. Então, o protagonista ele entra na prisão porque ele quer, ele lá no seu primeiro companheiro de série é um senhor, onde o senhor explica para ele. O interessante é que há uma frase de efeito do início da série que ele diz que existem 3 tipos de pessoas, as que estão em cima, as que estão embaixo e as que estão por cair, ou as que caem, algo desse tipo. Isso reflete muito bem, é uma sinopse muito bem do que revela essa prisão. E aí o que acontece? Qual a grande ideia do que a gente pode discutir aqui a partir deste filme? O protagonista, ele tem uma ideia, a partir do momento que ele já chega na prisão, no 48º, se não me engano, o terceiro andar, de baixo para cima, ele ainda consegue comer. E ele começa a cada 30 dias, todos os presos, a cada 30 dias eles mudam de cela, tá? A cada 30 dias. Então eu posso estar hoje no 40º, amanhã eu posso estar no 6º, amanhã daqui a 3 dias no 6º, mais 3 dias lá no centésima cela para baixo. Então, e quanto mais embaixo eu estou, menos comida vai sobrar para mim. E aí o protagonista ele tem uma sacada interessante, depois dele perceber e passar por bons perrengues, ao ponto de, se ter uma ideia, ele quase ser comido, né, por um dos companheiros de cela dele lá, porque eles estavam lá mais de 100 andares para baixo e não chega comida. A partir de 100 é impossível chegar comida. E aí depois, quando ele está num andar melhor, depois de 30 dias, ele tem uma ideia com o companheiro de cela dele, que é justamente descer todos os andares. Ele está no 6º e ele quer descer todos os andares com um companheiro dele, ele em cima dessa plataforma, né, para tentar conscientizar a turma de que os de baixo precisam comer também. E aí eles descem com uma espécie de ferro na mão, que eles quebram as camas lá, e a princípio as pessoas, é óbvio, não vão entender e vão tentar pegar comida, e a ideia do filme se resume nisso, desse cara que quer fazer com que toda a prisão ela se conscientize de que os de baixo também precisam comer, porque os de baixo mesmo não conseguem comida. Então, é basicamente essa sinopse do filme. E quando a gente assiste esse filme, a gente percebe o filme revela, a gente podia estar discutindo aqui, né, uma questão social interessante, que é a ideia de que aqueles que estão em cima, aqueles que estão nas camadas mais ricas da sociedade, não estão preocupados nem um pouco com os que estão de baixo. E essa é a grande verdade que o filme revela. Algumas falas que deixam claro isso, né? Quando o cara lá vai dizer, não, deixa comida pro mais de baixo. Eles, não, eu não vou deixar não, porque quando eu estiver lá embaixo, ninguém vai deixar para mim. Então, esse é um pensamento muito difundido na nossa sociedade, essa ideia de que, enquanto eu puder me aproveitar, me aproveite, né? Porque se outro estivesse no meu lugar, faria a mesma coisa e não deixaria para mim. Poderíamos falar sobre a questão social aqui, e de fato é uma realidade.
aqueles que estão nas camadas mais ricas da população, da sociedade, geralmente se preocupam um pouco com aqueles que estão nas camadas mais pobres. Isso é uma grande verdade. Mas uma verdade que o filme revela, e aí é onde eu quero falar para você sobre a natureza humana, é que aqueles que sofreram, aqueles que estão nos andares de baixo, aqueles que estão lá passando fome durante 30 dias, ao ponto de, às vezes, até querer matar o seu companheiro para poder se alimentar, estes, quando chegam nos andares superiores, ao invés de eles se solidarizarem com aqueles que estão lá embaixo, porque já passaram por aquilo, acontece justamente ao contrário. Eles comem além do que eles precisam para suprir ou para compensar aquele tempo que eles passaram longe da comida. E isso revela o quão somos maus, o quão nós somos injustos por natureza. E o filme rasga diante de nós essa natureza humana de perversidade, de egoísmo, de colocar-se sempre em primeiro lugar e não pensar no próximo. Isso é uma verdade. Tanto é uma grande verdade que o filme, embora ele queira discutir talvez essa questão de camada pobre e rica, se você ficar só nessa discussãozinha de pobre e rico, você vai perder, eu acho que o primordial do filme, que é mostrar aqui a natureza humana. Porque independente de pobre ou rico, o pobre que se torna rico faz a mesma coisa a partir do filme. Aquele que estava embaixo, quando chega lá em cima, ao invés de sentir a dor daquele que estava lá embaixo, ele não está nem aí. Isso só revela como nós somos assim, na verdade. Como nós somos egoístas e pensamos muito mais em nós, muito mais no nosso próprio umbigo do que somos geralmente solidários para com a dor e para com a necessidade do outro. Quer uma prova disso? É uma realidade que estamos passando atualmente. Quantas vezes você viu matérias aí de supermercados cheios de pessoas que estavam comprando comida além do que deveriam, além do que precisariam, e possivelmente isso fez com que outras pessoas não comprassem o suficiente. Matérias que pessoas que compraram aí dezenas e dezenas de vidros, de frascos do álcool em gel e do álcool 70%, fazendo com que faltasse, para que outras pessoas também pudessem ter. O que não falar também das máscaras e desse remédio que, quando foi falado o nome que estava havendo um tratamento e estava tendo sucesso no tratamento, logo que saiu o nome do remédio, as pessoas correram para as farmácias a ponto de praticamente esgotaram os remédios o suficiente para talvez faltar para quem precisasse. Então tudo isso revela como nós somos, no fim das contas, extremamente egoístas e preocupados, na verdade, com a gente mesmo. Então o filme rasga isso diante de nós. E o fato é esse. E é justamente por causa do problema do homem, porque o coração do problema da humanidade é o problema do coração do homem. Esse homem que é egoísta, esse homem que está sempre pensando em si em primeiro lugar. E é justamente por esse problema, por conta deste problema primordial da humanidade, que é a própria humanidade, que é o próprio homem, que é impossível se implantar o regime comunista. Porque é mais ou menos aquilo que o protagonista vai tentar fazer. Não, vamos distribuir por igual aqui. Só que o que ele não espera é que a natureza humana ela é contrária a isso. Ela não casa com essa ideia de distribuição igual. Ela não casa porque a natureza humana ela é egoísta por natureza. Não há possibilidade. O filme mostra que isso é impossível. Isso é impossível, porque o problema é o próprio homem, é a própria humanidade, é o próprio coração do homem. Então essa balela, no discurso é muito bonito, né? Não, distribuição igual para todas as pessoas, para que ninguém passe fome, para que ninguém tenha desemprego, para que todo mundo coma bem. E isso é utopia. O comunismo é utopia, é uma falação que na teoria é lindo. E eu fui enganado já por essa teoria, achando que era possível pôr na prática. Mas o fato é que em todos os lugares do mundo onde se tentou implantar esse regime, e a gente concorda que, na verdade, ninguém conseguiu até hoje, em todos os lugares, isso obteve insucesso. Foi um fracasso total e a população piorou mais do que antes. Então, isso só revela como é uma furada o comunismo, como ele é uma utopia, como ele é uma ideia de céu aqui na Terra, que aí trazendo para a nossa sardinha, puxando a brasa para a nossa sardinha, só vai ser possível o céu aqui na Terra, não quando o homem for capaz de fazer isso, quando o homem, conforme uma frase do filme, uma das pessoas lá, vai dizer, não, se nós tivéssemos a solidariedade coletiva, todos comiam. E isto é impossível. É impossível termos solidariedade coletiva, porque isso vai de encontro à nossa natureza pecaminosa. Isso é impossível. Isso é possível, de fato, haver um dia em que reinará justiça, plena paz neste mundo, e harmonia entre as pessoas, e falta de egoísmo, e solidariedade coletiva, quando, de fato, essa terra for transformada de uma vez por todas. Quando, de fato, a nossa natureza for transformada de uma vez por todas. Quando o nosso coração ele foi inundado pela graça de Deus
plenamente, porque mesmo aqueles que já foram alcançados por Deus, pela graça salvadora e redentora em Jesus Cristo, eles ainda possuem o pecado ainda é uma realidade no nosso coração. Por isso que há uma luta para aqueles que já foram iluminados pelo Santo Espírito, para aqueles que confessaram Jesus como Salvador, como seu Salvador, e por isso nós precisamos de um Salvador, porque nós somos maus por natureza, porque nós somos egoístas por natureza, porque nós somos senhores de nós mesmos por natureza, e por isso nós precisamos ser salvos de nós mesmos também. E aí Jesus se põe como esse Salvador que revela o Deus encarnado para salvar a humanidade de quem ela é e salvar também do juízo do próprio Deus. Então, mesmo a igreja, mesmo os salvos sendo alvo dessa graça salvadora, o pecado ainda é uma realidade em nós. E por isso que nós precisamos todos os dias ainda da graça de Deus sobre nós, nos perdoando porque falhamos. Essa é a realidade da humanidade. Você concorda que a humanidade tem problema, um problema sério na humanidade. E o problema é a própria humanidade, é o próprio ser humano, é o próprio coração do homem. E por isso que é impossível vivermos numa sociedade onde reinará a justiça plena paz, a não ser quando o próprio Cristo vier para estabelecer de uma vez por todas o seu reino aqui. Aí sim. Aí ele vai reinar e vai estabelecer justiça, ou seja, ele vai punir os verdadeiros culpados e vai salvar os inocentes, não porque são inocentes, mas porque foram declarados inocentes diante de Deus por causa de Cristo, por causa do inocente de Deus que morreu por pecadores. E aí sim, quando ele estabeleceu o seu reino plenamente entre nós, não haverá mais problema nenhum, não haverá mais a natureza pecaminosa fazendo parte da nossa realidade. Mas enquanto isso não acontecer, nós precisamos de um Salvador. Você precisa de um Salvador, porque o filme revela e rasga diante de nós, de fato, essa natureza pecaminosa que nós temos de egoísmo, de pensar sempre na gente. E quando nós não fazemos assim, quando nós queremos, como aquele protagonista pensou, em fazer algo diferente, solidarizar com o outro, não é porque, na verdade, ele é bom por natureza, não. Mas porque, mesmo que ele não reconheça, é o próprio Deus agindo nele através da sua graça, para que ele perceba o quão egoísta ele é e possa ajudar os outros. Então, todas as vezes que eu faço bem, não é porque eu sou bom, é porque Deus me usa como instrumento seu para ser instrumento de bondade. Então, não é o bem que vem de mim, é o bem que vem do bem maior, do supremo bem, que é o próprio Deus. Então, toda bondade que a humanidade faz, ainda que não reconheça, é uma bondade vinda do próprio Deus que a capacita a fazer essa bondade. Então, por isso que nós estamos perdidos. Precisamos de um Salvador. E só há salvação em Jesus Cristo. Que você possa entender, que você possa confessar que você precisa de um Salvador, assim como eu precisei e hoje posso dizer, fui salvo em Cristo Jesus. Que Deus lhe abençoe. Antes de você ir, assina o meu canal, dê um likezinho para nos ajudar, faça um comentário se você assistiu o filme aqui, o que é que você achou também. Se você discorda de mim, vamos trocar uma ideia sobre isso, tá? Então, até a próxima, se Deus quiser.